E a bancada Piauí recebe, a partir de agora, mais um candidato a prefeito de Teresina. O sabatinado de hoje é Fábio Abreu, do PL. A sabatina terá o tempo de 30 minutos, sendo que os 5 minutos finais poderão ser destinados às considerações finais do candidato ou, se permitir, mais algumas perguntas e considerações finais, juntamente com os nossos bancadistas. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo. A primeira pergunta, sem contar o tempo, o senhor está bem de saúde? 100% firme e forte depois da Covid? Com certeza. Tá certo. Fez os testes direitinho? Os testes direitinho, já pronto para... Já pode para bater a batalha. O Pedro né? disse o seguinte, dependendo da sua resposta, a gente já puxava a máscara aqui, já todo mundo... Tá certo, então vamos então. Candidato, um dos maiores problemas que a gente tem em Teresina, no Piauí, mas estamos falando de Teresina, uma das maiores reivindicações da população é com relação à segurança, ou como muitos dizem, a falta dela. E que alguns adversários do senhor estão dizendo que a presença das facções criminosas no Estado, em Teresina, foi por culpa do senhor. Como é que o senhor recebe essas afirmações de ser um homem da segurança, secretário de segurança e que sempre teve a bandeira da segurança como estandarte? Bom, boa tarde, João, boa tarde, Douglas, boa tarde, Pedro e Magalhães, e boa tarde especial teresinense. Eu acredito que a pessoa que faz uma afirmação dessa, ela é desconhecedora total da realidade, primeiro do que significa uma facção. Qual o objetivo de uma facção? E primeiro e depois de onde essas facções surgiram. Elas surgiram em São Paulo, o governo do PSDB. E de lá disseminou para todo o estado, todo o país. Isso é um fato. Mas no estado do Piauí eu sempre combati. Eu sempre fui para a linha de frente e combater a possibilidade da instalação de uma facção no nosso estado. Mas como praticamente todos os estados do Brasil tiveram essa instalação, Piauí não poderia ser diferente. Mas se você observar, qual o objetivo de uma facção? Ela tem o objetivo de lucro, ela tem o objetivo de se estabelecer em determinado local e controlar aquele local. Eu pergunto, tem alguma rua, digo rua, não é nem bairro, no estado do Piauí, nem só em Teresina, que não entre uma polícia militar? Não existe. E eu sempre disse e afirmo, pelos profissionais que nós temos hoje, pela dedicação, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós somos profissionais que vamos para a linha de frente. Então eu acredito muito. E trabalhei muito para que isso não acontecesse. Tem muita coisa a ser feita pela organização que fizemos. O Plano Estadual de Segurança Pública, deixado por mim, o primeiro do país e o primeiro que teve a participação da população em todo o país, ele está em curso. Nós estamos trabalhando para esse plano, por exemplo, agora, nós vamos instalar 889 câmeras. Se fala muito em câmeras, mas nunca se teve a previsão de tantas câmeras a serem instaladas no nosso, só em Teresina, essas 889. Equipamentos estão sendo entregues, então essa parte de reestruturação está prevista nesse plano em que ficou previsto para lá. Mas, acima de tudo, segurança deve ser vista como prevenção. É por isso que eu digo, esse é o momento ideal para se trabalhar a segurança da forma como ela tem que ser vista. Como? Trabalhar a parte de acessibilidade, que é responsabilidade do município, com a construção, o calçamento, o asfalto para uma viatura ter acesso. A iluminação pública para que nós possamos evitar várias ocorrências em locais que não estão iluminados. A questão da prevenção através do esporte. Eu sou um defensor do esporte, não só por ser formado em educação física, por ser professor de educação física, mas por entender que o nosso jovem, estando ocupado, nós vamos ter uma redução significativa num trabalho de médio e de longo prazo. O social precisa ser investido com foco na nossa juventude. Hoje eu fiz uma reunião com o PTB Jovem e o jovem puxou esse assunto, mas o próprio jovem puxou a solução. Ele diz que o grande problema de assalto, de roubo e tudo é porque falta investimento na área do esporte e na área do social. Então é uma regra lógica. E o que bom que esses jovens me mostraram essa visão, que é a visão de quem quer ser gestor. Se você quer ser o gestor de um município, tem que ter essa visão de prevenção. Se for só essa história de que a repressão, a prisão é a única solução, quem é gestor e pensa dessa forma está totalmente equivocado. E mais equivocado ainda se você culpa alguém por determinado problema, que é o problema gerado da falha da família, da falha da escola,
que precisa incluir o jovem, não pode excluir o nosso jovem logo na primeira escola, e das outras que eu já citei. Candidato, uma área que tem sido muito trabalhada na sua campanha, inclusive uma área que tem sido, digamos, construída com o senhor, obviamente, mas tendo a participação muito intensa do senador João Vicente, Claudinho, é a geração de emprego e renda, inclusive com reuniões nos bairros, com os líderes de comunidade, a população. O que é que esse trabalho resultou até agora, a construção desse trabalho? Qual o diagnóstico já pode adiantar? Douglas, o que é que nós imaginamos, né? Um programa em função da grande demanda que vai acontecer em 2021. Vocês estavam falando aqui do problema da pandemia, e essa é uma das terríveis heranças que essa pandemia vai deixar. O desemprego em alto grau. Mas é bom ressaltar que Teresina já vinha batendo recorde de desemprego antes da pandemia. Durante a pandemia foi a capital, uma das capitais que mais perdeu emprego. Soma esses dois problemas, leva para 2021. Então, ao assumir, nós temos que enfrentar esse problema. Nós vamos ter que ter, e aí nós criamos um grupo denominado, um programa denominado de Gerar, que tem uma característica emergencial para que ele possa ser posto em prática logo no início da gestão e que ele é composto por empresários, composto por economistas e será composto por gestores da gestão municipal. Lógico, a decisão final caberá, eu espero, dependendo do povo de Teresina, a mim, em tomar as decisões que venham a mudar a realidade com relação a desemprego. Então, esse grupo, e aí a participação do senador, pela experiência que tem, pela condição moral que tem, pela condição política que teve em participar do processo e ter essas relações, nós vamos trabalhar de forma integrada. Esse grupo, ele tem autonomia para trabalhar várias outras secretarias. Nós não podemos transformar as secretarias municipais em ilhas, em que uma secretaria não se comunica com a outra e assim vai. O que é responsabilidade de geração de emprego somente desenvolvimento econômico? Não. É por isso que esse grupo ele está acima dessas secretarias e ele poderá, em determinado momento, solicitar uma ação de uma outra secretaria, como, por exemplo, da Juventude, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, esse grupo terá essa função. E, lógico, as ações... Quer dizer que o grupo permanece, caso o senhor chegue à prefeitura, o grupo permanece sem dúvida, após a eleição, quando o senhor... Sem dúvida. Aqui ele é um programa, um conselho, ele vai trabalhar exatamente isso. Em conjunto com todos os órgãos da prefeitura. Todos os órgãos da prefeitura. Candidato, antes da minha pergunta, uma curiosidade. As milícias e as facções, elas controlam o gás, a água, internet, a luz e a internet. Tem algum caso no Piauí assim? É isso que eu digo, não existe uma rua, não existe uma rua que não entre um policial. Eu não estou dizendo aqui só o policial do BOP, como a gente observa em outras realidades, ou policial da Rony, não. É policial de qualquer batalhão, nono batalhão. Todas as ruas do nono batalhão, que fica ali na Zona Norte, qualquer policial entra. Na área do 8º, qualquer policial entra. Isso aí é regra e não vai mudar. Minha pergunta é essa. Eu vi a sua estreia na televisão, no palanque eletrônico. Uma das imagens, o senhor aparece no campo. Não sei se é uma roça, se... Me parece que é um campo. O que é que o senhor vai extrair dali, para a sua gestão, em sendo prefeito, para a zona rural, para o setor primário? Pedro, nós temos a maior zona rural de todas as capitais. Só no campo ali, né? Teresina, ali é um campo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Que foi a minha origem, né? Ali na Boa Hora. Por isso que eu gosto de contar a minha história, porque foi lá que eu iniciei a minha vida escolar, foi lá que eu iniciei a minha vida, porque quem mora na região rural, iniciei como lavrador e fui lavrador com muito orgulho. Trabalhei na roça. Você cortou cana? Cortei cana. Foi a última atividade que eu fiz na área rural antes de vir para a área urbana, mas sempre lá na Boa Hora. Chegou a Convap, hoje é Olho d'Água. E lá era por tonelada. Então, me lascava de trabalhar para cortar tonelada de cana e, ao final da semana, receber aquele dinheiro para ajudar a família. Então, nesse aspecto, por ter vivido e por ter sentido na pele esse problema, é que desde quando eu assumi o mandato, eu já comecei a investir no projeto que eu acho ele fantástico. Ele precisa ser revitalizado, chamado Cinturão Verde.
E assim eu coloquei trator, coloquei caminhão, kit de irrigação, dinheiro para o PAA, de forma que o trabalhador seja valorizado. Se ele tem condições de viver lá no campo, ele vai ter a mecanização suficiente para ele produzir para ele e a sobra ele conseguir abastecer. A gente ouve muito essa conversa, mas só que temos que ter a prática mesmo. Eu já iniciei com esse processo e vi um outro problema. Porque eu, por exemplo, o povoado Árvore Verde, eu coloquei, tratou o caminhão, PAA e o kit de irrigação. Qual é o problema deles agora? É a terra. Não tem a terra para produzir. Tinham 2 hectares, alugaram mais 8, mas é insuficiente. Então é um outro programa que nós vamos desenvolver na gestão do município para possibilitar, inclusive, a possibilidade de ter a terra para produzir. E essa produção gera emprego na própria zona rural e, consequentemente, eu consigo abastecer os nossos mercados, as nossas ceadas com produtos nossos mesmos. Nós temos os rios Puti e Parnaíba que podem ser aproveitados perfeitamente as suas margens com agroecologia, ou seja, em consonância com o meio ambiente. O senhor é candidato ao Palácio da Cidade. O senhor é um candidato do Palácio de Karnak? Eu sou um candidato do PL, eu sou um candidato que tenho a minha história própria e que hoje pleiteia o Palácio da Cidade para mostrar esse trabalho por essa experiência de vida que já tenho mostrado, exatamente para mudar a realidade de Teresina com a gestão que seja próxima do cidadão. Eu vejo que a atual gestão, e aí eu vou ter sempre que fazer um comparativo, às vezes as pessoas perguntam ou comentam a respeito de críticas, eu digo que faço observações. Não cito o nome de ninguém, mas nós temos que ter um parâmetro. E o parâmetro para a Prefeitura Municipal, para a disputa, é a gestão atual. Então, com esse parâmetro é que nós estamos buscando essa autonomia. Agora, dizer que eu não vou ter relações institucionais com o governo do Estado e com o governo federal, isso jamais. Eu volto à história das ilhas. Você observar, na própria área que foi falada aqui inicialmente da segurança pública, há um grande problema por falta dessa comunicação, por falta dessa integração entre o município e o Estado, entre o município e o governo federal, em vários aspectos. Então, eu serei um governante que vou ter relações institucionais com todos os entes e principalmente com o do Estado, o governo do Estado e o governo federal. Porque na próxima gestão de 2022 teremos outro governador e um outro presidente, ou não, a repetição do presidente pode acontecer, mas governador é certo que vai ser diferente. Então, independente de quem seja, eu como gestor terei as relações institucionais integradas para que a gente possa pensar no teresinense e não na própria pessoa. Candidato Fábio Abreu, como é que vai ser tratada a saúde da população, a saúde pública do teresinense, principalmente no momento de pós-pandemia? Nós não sabemos, já fiz essa pergunta inclusive a outros candidatos que responderam também, né? E deram o seu parecer. E, repito, até por uma questão de anseio da população com relação à necessidade de saber. Nós estamos ainda em meio a uma pandemia, comentávamos aqui sobre a presença da vacina ou não, em curto espaço de tempo. A partir do dia 1º de janeiro, ninguém sabe como é que está essa situação, se vai permanecer ou não. O senhor já tem uma estratégia, um plano para a saúde pública do teresinense durante a pandemia e no pós-pandemia? E aí, só completando, principalmente levando em consideração isso que o João disse, quer dizer, assumindo 1º de janeiro, caso o senhor seja eleito, ainda no processo da pandemia, né? Veja só, eu vou torcer bastante para que nós tenhamos pelo menos o problema das vacinas já resolvido. Mas o que é que nós observamos? Existe uma pesquisa, 85% da população de Teresina, ela reclama como principal problema a saúde. Às vezes as pessoas não se apercebem disso, mas a pesquisa disse exatamente isso. Primeiro problema, saúde. Segundo problema, 67%, educação. Depois, social e segurança. Então, nesse aspecto da saúde, nós temos que trabalhar de forma emergencial. Porque o advento da pandemia cancelou cirurgias eletivas, consultas especializadas, e essas pessoas, elas não ficaram boas. Infelizmente, elas continuam com a sua doença e precisam de um tratamento urgente.
Seria ideal que a própria prefeitura, a gestão atual, já iniciasse esse processo de emergência, tratando essas pessoas que estão com essas demandas reprimidas agora já. Mas nós temos um projeto que vai permitir expandir as parcerias com a iniciativa privada. Nós temos um projeto que expande os horários de atendimento para um terceiro turno, que isso gera, inclusive, possibilidade de empregos, tanto na área privada quanto na área pública, e a questão dos finais de semana através de mutirões. Isso é de emergência para essa solução relacionada à saúde. Mas com um projeto para a saúde, o que é que nós precisamos? Nos aproximarmos das pessoas. Você observar com o tempo, e aí eu acredito que pelo tempo exagerado que essa gestão permaneceu no poder, eles foram centralizando, ou seja, as pessoas precisando e sempre sendo dificultadas. Eu dou exemplo, o Lineu Araújo. É um único centro que atende determinadas especialidades e fica apenas em um local. Qual a nossa ideia? Transformar o Lineu, descentralizar em policlínicas, por regiões. Aumentar a capacidade de UPAs, por exemplo. A irmã Dulce, ela já precisa e já tem condições de receber uma UPA. E as unidades básicas de saúde, elas precisam ter a sua função efetivamente complementada, através da contratação de pessoas especializadas. Porque se eu tenho esse primeiro atendimento, que é o atendimento inicial, que representa 85%, eu já consigo evitar que essas pessoas cheguem à atuação secundária ou terciária. Mas uma outra demanda é a secundária. Nós precisamos de dar vazão a essas questões de exames especializados, que hoje uma pessoa, para poder conseguir um exame, uma consulta, uma cirurgia, 6 meses. Para o retorno, mais 6 meses. Isso é inaceitável. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é de aproximar esse trabalho das pessoas mais afastadas. Candidato, a pandemia trouxe não só mortes, problemas econômicos, enfim, uma série de situações negativas para a população mundial. Mas antecipou uma realidade que vinha sendo mostrada muito lentamente, que é o home office, trabalho à distância. Hoje há uma tendência muito grande no pós-pandemia da diminuição de empregos com carteira assinada, através de contratos, trabalho à distância, ou seja, uma realidade econômica. Nós falamos lá atrás sobre o Gerar, mas dentro desse programa, eu queria saber como é que o senhor está preparando ou pretende preparar a cidade para inseri-la nesse novo mercado que tem como base fundamental a tecnologia, vai ter como base fundamental. Nós temos aí um problema que a pandemia ela escancarou em relação à não visão da tecnologia. Tem uma previsão de que nos próximos anos 14 profissões sejam criadas. E muitas extintas, né? E muitas extintas. Então, se eu sei que 14 profissões serão criadas, por que eu não preparo o meu jovem para essas 14 profissões? Eu disse, conversando internamente, que eu vou preparar meu filho já para uma dessas profissões. Por quê? Porque são 14 profissões novas. Então, quem é gestor, ele tem que pensar isso. Se nós temos uma tendência, que é a inovação tecnológica, por que não implementar na nossa gestão? Aí entra essa questão, por exemplo, da desburocratização da administração. É inaceitável que alguém hoje queira abrir um negócio, seja do micro, daquele investidor informal mesmo, e ele passe quase que um ano para poder ser autorizado a abrir a sua empresa. Eu parto do pressuposto de que nós, na gestão, temos que oferecer a ele uma alternativa provisória até que ele consiga a sua documentação permanente. Então, você chegou hoje, eu quero abrir minha empresa. No máximo, uma semana você já tem autorização provisória. A partir daí, quem vai providenciar? É a gestão municipal. Hoje, se eu pego alguém para criar uma empresa, ele vai para uma secretaria, vai para outra, ele fica perambulando na gestão municipal em prédios diferentes. Quem tem que fazer aquilo? Primeiro, que eu acho que nem precisa mais da tecnologia que nós temos hoje. Quem vai fazer são os sistemas. Então, a pessoa dá entrada em um órgão, o restante, quem tem que fazer é a gestão. Esse que é o principal objetivo. Por incrível que pareça, o nosso país, ele consegue
não avançar pela burocracia excessiva. E aí ela mata. Por quê? Porque eu coloco um recurso, por exemplo, para a saúde, e ele passa 1, 2 anos para poder ser implementado. Nesse período, muita gente morreu, por falta de uma burocracia, diminuir essa burocracia. Então, eu sou a favor do uso da tecnologia em todos os aspectos. Educação. Estamos sofrendo aí com as nossas crianças por falta de uma visão de futuro, visão de tecnologia. Essas crianças já eram para estar utilizando esse sistema paralelo à aula presencial. E não se viu isso e agora. Depois que o leite está derramado, vem com paliativo. O que nós precisamos, a partir de 2021, é implementar essa questão do home office, a escola também ser um percentual na própria casa e o outro presencial, porque eu também sou a favor do presencial. Hoje é o Dia da Criança. A atual gestão tem recebido medalhas, diplomas, certificado de atenção à criança. Aliás, chamou o prefeito criança. No seu plano de governo, o que está contemplado para as crianças de Teresina, efetivamente? Pedro, não tem iniciativa mais básica do que você contemplar a criança desde o pré-natal, desde o ventre da criança, da mãe, que ela já tem que ter aquele atendimento ideal. A partir dali, por exemplo, na área da educação, creches. Nós precisamos da creche de qualidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, que é a grande lacuna, infelizmente, da atual gestão. Não tem creche suficiente, não tem vaga suficiente. A questão do tratamento dessa criança na escola. Nós precisamos da psicóloga, psicopedagoga, que é algo que não existe no nosso sistema e que não é ofertado a essas crianças. Por que que a gente precisa fazer esse trabalho? Porque eu conseguindo trabalhar essa criança, eu vou trabalhar primeiro o profissional também da educação, que precisa ter de sua dignidade. Nós precisamos dar a ele um tratamento adequado, sem pressão, sem opressão, com incentivos, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. A partir daí, as outras atividades é onde eu digo, as secretarias não podem ser ilhas. As secretarias devem se comunicar. Lá dentro da escola eu posso ter a Secretaria de Saúde atuando, eu posso ter a Secretaria de Esporte e Lazer, que vai ser uma secretaria forte na nossa gestão, pela questão do esporte, que eu julgo ser da maior importância, e a Secretaria da área de sociais, que devem ter essa atenção para as crianças. Hoje eu precisei ir num distrito de Teresina, perdi meus documentos e fui ao primeiro distrito e descobri que lá está há 2 anos sem viatura. Havia um único policial e eu tive a curiosidade de entrar no distrito. Ele está com a infraestrutura, digamos, precária. O que fazer para que os outros distritos de Teresina não fiquem igual ao primeiro distrito? Primeiro que você não deveria ter ido no distrito. Esse foi o meu primeiro objetivo quando eu assumi a secretaria. Por que que as pessoas precisam ir até um distrito se eu posso fazer o registro de um BO lá da minha casa? E eu instituí isso. Por que que é preciso alguém registrar um BO lá na região onde ele foi roubado? Se ele estava no ônibus lá na área central, foi perceber lá no Disseu. Ele pode hoje registrar onde ele quiser. Por quê? Porque quem é gestor, Magalhães, ele tem que pensar o máximo possível de não incomodar as pessoas, de servir as pessoas lá perto de onde elas estão. Então, você não deveria ter ido. Foi. Registrou o BO. O que acontece com relação a essa reestruturação? Primeiro DP, aquela área, ela está numa situação de uma PPP. Provavelmente vai haver a PPP. Então, coloquei recursos, R$ 1.600.000 de minha emenda parlamentar, para fazer a reforma daquele espaço ali que fica próximo do Instituto de Identificação, para ser só um vão e o primeiro DP ir para o outro lado. Mas, onde ele funcionava antigamente. Isso, onde funcionou inclusive uma central de flagrantes. Lá eu fui várias vezes levar a gente preso lá naquela central de flagrante. E isso impossibilitou momentaneamente. Mas nós temos um programa, deixei pronto, está no plano. Eu acho interessante eu conversar com o secretário de Segurança para divulgar quais são essas ações, mas está previsto. Agora mesmo vão chegar 76 novas viaturas. Já me mandaram as fotos, estão já plotando lá na fábrica, o mesmo modelo daquelas 16 que nós entregamos. Nós falamos já em saúde,
educação e segurança. Saúde, falamos em economia. Agora eu queria falar em educação, candidato. Do modo que está, o que o senhor mudaria na educação de Teresina? A educação que recebe prêmios, a educação aí que escolas premiadas, alunos premiados. O senhor faria alguma alteração na forma que aí está? Aproveito aqui para elogiar os profissionais da educação. Esse resultado ele deve ser creditado exclusivamente a esses profissionais e aos alunos. Então, aos alunos e aos profissionais da educação, os meus parabéns. E faria melhor, porque o que nós precisamos entender é que quem assume uma gestão, ele tem que procurar fazer melhor do que a situação que está. E não destruir o que está sendo feito, ou aquilo que é feito e que está funcionando. Essa é a minha filosofia administrativa. Então, no sentido de melhorar a educação, essa questão da dignidade do profissional tem que ser o primeiro objetivo. Né? Exatamente. Nós vamos ter um problema que eu tenho certeza que vai ser herdado no próximo ano, que é a greve dos professores. Os professores estão em greve e vamos ter que resolver esse problema bem no início, porque o primeiro passo na educação do próximo ano é acabar com a greve, conversar, dialogar com os profissionais e chegar a um bom termo para que essa greve passe. O outro, a questão das estruturas. Eu não concebo que eu tenha uma estrutura lá no povoado Chapadinha Sul. Quem quiser observar, basta ir na direção de Demerval Lobão, olha à direita e você vai ver uma escola do município que é cercada de arame farpado. Você vai para a estrada de José de Freitas, tem a escola da Euclécio de Carvalho, é cercada de arame farpado. Aí você vem para o Vale do Gavião, a escola da Euclécio Dantas, é uma escola de primeiro mundo. Traga essas duas turmas de crianças lá dessas escolas do interior e coloque dentro da escola da Euclécio Dantas. Você vai ver o susto, a sensação que essas crianças vão sentir de estar excluída, de não pertencer a Teresina. Então, o que nós precisamos fazer é que a estrutura que eu tenho de alta qualidade, boa qualidade na área central, ela tem que chegar até o interior. Porque aí eu vou fazer aquela criança se sentir pertencente a Teresina. Esse aqui é um dos grandes objetivos que nós vamos cumprir e digo de onde. Eu votei como deputado a questão do IDEB, do Fundeb. E o Fundeb vai praticamente dobrar os recursos para a educação no próximo ano. Então, nós temos como ter recursos para melhorar a educação do nosso município. E a construção de creches, que é a grande reclamação que eu tenho, principalmente na área rural. Fui no assentamento 17 de abril e 8 de março, fica um próximo do outro. E as principais reclamações lá é exatamente a questão da creche. Candidato, o senhor tem aí 2 minutos e 25 segundos para as considerações finais. Inclusive, pedir voto. Aproveito para pedir logo o voto, né? O nosso número é o 22, para a mudança que Teresina precisa. Mas eu gostaria, diante desse relato que fiz aqui em alguns momentos, com relação à minha vida pessoal, de muita superação, de muita dificuldade, mas acima de tudo de resultados bons. E eu digo que essa vida me fez, desde trabalhar na roça, desde ir para a polícia militar, desde assumir a secretaria, desde assumir o mandato, ter essa experiência e hoje eu dizer ao teresinense que estou preparado para ser prefeito de Teresina. E essa preparação a ser prefeito de Teresina, ela vai partir muito do diálogo que nós pretendemos ter com a população de Teresina. Eu sempre desenvolvi a minha vida profissional, pessoal, através dessa filosofia, diálogo, conversa. E é nesse aspecto que eu digo ao teresinense que vou desenvolver a gestão como prefeito, de não ficar no gabinete, de ir para as ruas, conversar com o cidadão, explicar quais são as nossas ações e, logicamente, que ouvir desse cidadão quais são as necessidades que ele tem para o município. Ele vai participar efetivamente conosco das decisões. Vamos trabalhar efetivamente um orçamento participativo. Não se justifica nós discutirmos hoje um orçamento só com 1% do que é destinado de 3,5 bilhões de reais para um orçamento. É muito pouco. A população tem que participar dessa discussão efetivamente, verdadeiramente transparente
com os recursos do município de Teresina. Então, aproveito nesse momento para agradecer o apoio que tenho recebido durante esse período de contaminação do Covid, muitas pessoas se manifestando, desejando o meu pronto restabelecimento e, acima de tudo, agradecer pela receptividade que estamos tendo da família 22, que cada dia cresce mais, eu percebo isso, a nossa campanha está muito bem, eu peço 22 no dia 15 de novembro. Candidato, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença do senhor hoje, em nome Obrigado, de todos que fazem a TV Antena 10, muito obrigado pela presença aqui na Sabatina. Boa sorte para o senhor. E saúde, acima de tudo. É isso, gente.